Patrícia Alonso para me dar a honra de uma palavra, por gentileza. Boa noite a todos. Cumprimento o apóstolo Lico, presidente do Conselho de Pastores, Bispos e Apóstolos, excelentíssimo vereador de Campinas, Felipe Marquenzi, e o vereador Carmo, e demais autoridades presentes, também aos pastores, bispos e capelães, teólogos, senhoras e senhores, todos presentes. É uma honra nessa solenidade, em comemoração ao Dia do Capelão e do Teólogo, poder estar representando o nosso querido apóstolo Martins, presidente da Convenção de Pastores Missão Mundial, como também a sua digníssima esposa, a Bispa Roseli. Trago saudação dos meus pastores, pastor Silas Malafaia, pastor Alexandre Rangel, pastor Odilon Santos. Sou grata a Deus pela oportunidade de estar nessa cerimônia e conforme foi me informado que seria homenageada, e creio que essa homenagem não seria possível se não fosse mãe. Sim, o fato de ser mãe, mulher, cristã e advogada é que hoje tenho a honra de estar falando nesta tribuna. Quero dedicar a homenagem desta noite a todas as crianças do Brasil e do mundo. Estamos em densas trevas e quando clamamos a que hora estamos da noite, ouvimos simplesmente, vem a amanhã, e embora o sol apareça, a noite voltará. Parece-me que estamos em uma luta inglória, mas não será assim. Haveremos de ter bom futuro para nossos filhos. Quem viver, verá. Quero, nesta noite, falar um pouco sobre a lei da alienação parental. Trata-se de uma lei que espelha o grande furo do judiciário brasileiro. De quem é a culpa? Do Congresso Nacional ou da Suprema Corte Brasileira? Essa lei só existe no Brasil. Nós temos o recorde como o primeiro país em crimes de pedofilia e o terceiro no crime de feminicídio. Só no Brasil existe a urna eletrônica. Deu certo? Pois bem, a lei da alienação parental tem a mesma procedência, mas também não está dando certo. Em todo o Brasil, há uma grande mobilização em todas as casas legislativas no Poder Judiciário para que em 25 de abril haja uma conscientização do Dia Internacional ao Combate à Lei da Alienação Parental. Também não podemos deixar de considerar que, coincidentemente, 25 de abril é o dia de Alice Day, o dia do orgulho da pedofilia. Ambos os movimentos começaram nos Estados Unidos. Coincidência, não? Alice Day é uma alusão à história de Alice no País das Maravilhas, mas quem estuda a respeito desta história vai encontrar uma terrível história envolvendo pedofilia com Alice, cujo personagem não é fictícia, mas uma história muito real. Nos Estados Unidos, há um alerta muito grande sobre esse dia 25 de abril. Familiares ficam em alerta para que crianças não desapareçam para atender o tráfico sexual infantil. E nós aqui no Brasil, o que temos feito? Curiosamente, no Brasil, dia 25 de abril, consta no calendário o Dia Internacional da Consciência contra a Alienação Parental. Centenas de crianças têm denunciado em todo o Brasil os abusos que têm sofrido, abusos de toda ordem e espécie. Familiares envolvidos como principais testemunhas, mas tudo tem sido escondido pelo véu da alienação parental. Cerca de 2.000 crianças já estão convivendo com pais abusadores, em detrimento de inversão de guarda, prevista no artigo 6º, inciso 5º da referida lei. Como se não bastasse, quem não tem a guarda invertida estão morrendo. Gostaria de lembrar alguns nomes, dentre os quais, creio que alguma delas os senhores vão de lembrar. O caso de Isabela Nardoni, o caso de Joana. É como ficou conhecido no Brasil a morte da menininha Joana Cardoso Marcenal Marins, de 5 anos, ocorrida a 13 de agosto de 2010, após supostos maus tratos por seu pai, André Rodrigues Marins, e a madrasta Vanessa Maia, o atendimento criminoso por um falso médico em um hospital do Rio de Janeiro. Joana morreu após 26 dias em coma. O caso envolve ainda o questionamento de interferência indevida do corporativismo e de abuso de poder por membros do Poder Judiciário. E Bernardo Glione, podemos
também referir a esse caso. Também quero lembrar a vocês o menininho chamado João Vitor Filler de Araújo. Na noite de Ano Novo, do dia 31 de dezembro de 2016, o técnico em laboratório na área de Ciências e Tecnologia, Sidney Ramiz de Araújo, de 46 anos, soube que a ex-mulher ia comemorar a virada de ano na casa de uma das tias, Liliane, e foi até o imóvel. Pouco antes da meia-noite, ele estacionou o carro, pulou o muro e entrou na casa. Armado de uma pistola 9mm e mais 10 bombas de fabricação caseira amarradas ao seu corpo, que foram apreendidas pelo Grupo de Ações Táticas Especiais. Ele invadiu a casa na rua Pompílio Morandi, Vila Proust de Souza, e assassinou sua ex-esposa, Isamara Filler, de 41 anos, seu filho João Vitor Filler, de Araújo, de 8 anos, e mais 10 pessoas de sua família, cometendo suicídio após os assassinatos. O crime foi premeditado. Em uma gravação, ele revelou que pretendia executar as vítimas de Natal, mas não conseguiu. Eu tentei pegar a vadia no almoço de Natal e dia da minha visita. Assim pegaria o máximo de vadias daquela família. Os dois adolescentes de 15 e de 17 anos que estavam na festa de Réveillon trancaram-se nos banheiros da casa ao perceber o ataque. Disseram que ouviram quando Araújo afirmou que mataria Isamara. Vou te matar, você tirou o meu filho. A frase foi seguida pelo barulho de disparos. Depois ouviram João Araújo não respondeu e deu um tiro na cabeça do próprio filho. O menino foi o último a morrer. A maioria dos disparos foi dada a uma distância média de cerca de 1 metro. A maioria das vítimas recebeu de 2 a 3 tiros. Porém, o único que apresentou sinais claros de execução era o filho do atirador. Segundo a perícia, Araújo encostou o cano de arma na cabeça do menino e atirou. João Vitor foi o último a ser atingido antes do pai suicidar e morrer no local. Outro caso, em 5 de março de 2017, o pai mata seus 2 filhos, fotografa, posta no WhatsApp para sua mulher e depois se joga do 5º andar, vindo a falecer. E nós teríamos outros casos que, se falássemos, seria um mar de sangue que estaria sendo derramada neste lugar, nesta noite. E como não lembrar ainda, esse ano, após a chacina de Campinas, Rodrigo Nomura Guerreiro, 43 anos, que foi preso por policiais militares por suspeita de ter feito uma série de ameaças de morte contra uma juíza e 2 promotoras da cidade. O homem que está em disputa judicial contra a ex-mulher pela guarda do filho, escreveu em seu perfil na rede social Facebook que repetiria a chacina ocorrida em Campinas durante o Réveillon. Nas postagens, o homem cita nomes de quem pretendia assassinar, afirmando ainda que iria invadir o fórum da cidade de Jaboticabal para matar o maior número possível de pessoas antes de cometer o suicídio. O que aparentemente parece ser um conflito entre marido e mulher traz uma questão muito mais séria do que parece ser. Lembra os pais na França que em 2013, a fim de chamar a atenção da sociedade, subiram em um guindaste industrial na cidade de Nantes e com palavras de ordem exigiam a tão igualdade parental. Entretanto, posteriormente, levou-se ao público que ambos os pais escondiam processos criminais por violência doméstica, razão pela qual era-lhes legado a tão famosa guarda compartilhada. É por isso que estamos lutando para que seja revogada esta lei imediatamente. O que está ocorrendo é uma banalização da referida lei, invocando-se a alienação parental em todos os processos em que um dos cônjuges é acusado de abuso sexual ou maus tratos de menores, seus filhos. É necessário que se tenha cuidado com a banalização dessa questão, por estar sendo discutida em novelas, programas vespertinos, revistas femininas, pode-se usar um quadro grave e complexo de maneira leviana, atribuindo a um pai ou uma mãe preocupado com atitudes verdadeiramente prejudiciais a seu filho o estigma de alienador. Segundo o nosso entendimento, a lei da alienação parental torna-se desnecessária e muito mais o projeto de lei 4488 de 2016, que trata da criminalização da alienação parental, inspirado na teoria da ameaça ou terapia da ameaça, também desenvolvida pelo próprio Richard Gardner e seus seguidores, entre eles Ralph Andewager, dos fundadores do Vocal, um grupo de lobby para quem tinha sido acusado de abusos de criança. Ralph Andewager, em 29 de novembro de 2003, suicidou-se pelos mesmos motivos que seu mestre, Richard Gardner. O problema da lei
44, do projeto de lei 4488 de 2016 é de uma impraticidade tão grande que seria cômica se não fosse trágica. Ora, o cônjuge que levar ao conhecimento da autoridade a notícia de um crime que não foi cometido, provada essa circunstância, a denunciante responde por crime de denunciação caluniosa, já regulada no Código Penal. Relembro novamente que é necessário que se tenha cuidado com a banalização dessa questão. E o que realmente está acontecendo na vida real? Em nosso escritório, e também temos recebido cartas, e-mails e notícias do Brasil inteiro, que dezenas e centenas de pais, e aí eu me refiro à mãe e também ao pai, que detém a guarda, e tendo ele ou ela conhecimento de que o filho ou a filha sofre abuso sexual, este é um crime que em regra, ocorre entre 4 paredes e a criança somente relata o abuso após a separação do casal, quando se sente segura, quando então a mãe ou o pai vai a uma delegacia e faz ocorrência. A partir daí, a vida do denunciante que teve esse cuidado torna-se um calvário. A parte contrária, por seu advogado, ou até mesmo por instrução deste, alega em sua defesa que o crime não aconteceu e que está havendo alienação parental. Segundo o ECA, a criança deve ser ouvida e sua voz deve merecer a devida consideração, conforme artigos 15 a 18, porém não é isso que tem acontecido. A voz do agressor tem sido considerada e a criança é tida como alienada, com a falácia de que foram plantadas falsas memórias ou manipulando-a a se opor ao outro cônjuge. A guarda alterada, o denunciante é multado, o bandido absolvido. Na maior das vezes, o resultado tem sido aquele que vemos e ouvimos em noticiário. O agressor acaba por matar o menor para calar a verdade. É o grande erro da legislação. Bastaria o que já está no Código Civil e no Código Penal. Parece-me que o que se quer é dizer à sociedade o que o criador da teoria da síndrome da alienação parental, Richard Alan Gardner, disse. A pedofilia é normal, ter sexo com filho é normal, enfim, tudo que enoja a sociedade conservadora é normal para ele. Essa não foi a pregação de Gardner, mas também de alguns outros que têm como ponto principal a desconstituição da família tradicional, isto é, marido, mulher e filhos. Por isso, o meu posicionamento e de centenas de mães e pais que têm sofrido as consequências de uma lei irrefletida e que tem mais o sentido intimidatório ou punitiva, o que faz com que muitas crianças carreguem pela vida um sofrimento sem fim, porque o cônjuge que detém sua guarda tem medo de denunciar o agressor para não sofrer as retaliações que sobrevirão, ou mesmo serem mortas, como aconteceu bem recente, em 11 de abril de 2015, em que Beatriz Silva, de 27 anos de idade, casada com Manuel Vital Carneiro de Souza, conhecido pelas suas apresentações em festas infantis, até mesmo no meio evangélico como boneco Lilico, pagou com sua própria vida por ter informado a delegacia de que seus filhos de 3 e 6 anos eram abusados sexualmente pelo padrasto. O resultado foi ser morta próximo a Bragança Paulista, com o carro ateado por fogo por Lilico. O Estado foi incompetente em não dar-lhe a segurança necessária. Quer me parecer que o Estado quer inibir que se denuncie o abusador ou abusadora. É isso que queremos para nossas crianças? É isso que queremos para o nosso Brasil? A palavra de Deus nos ensina que das crianças é o reino dos céus. Na palavra de Deus também está escrito que deixar vir a mim as crianças e não as impeçais, porque de tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber no reino de Deus como criança, de maneira nenhuma entrará nele. Criançamente, para Richard Gardner, o criador da síndrome da alienação parental, sua base de defesa para pais abusadores é alegar que criançamente, colocando em descrédito a pureza e a inocência das crianças consideradas a da primeira infância, onde seus relatos são tão somente aquilo que elas viveram, apalparam, cheiraram, beberam, olharam. Crianças de 0 a 7 anos jamais contam comportamentos sexuais de adultos ou ainda as agressões que sofreram se elas mesmas não tivessem vivenciado, e na maior parte das vezes de forma lúdica. Por isso, a exposição do Nu Naman,
hoje está havendo uma campanha acirrada para a sexualização precoce da criança e que muitas, terrivelmente, têm sido violentadas de forma institucionalizada através da lei da alienação parental. Nessa noite, que possamos refletir como teólogos, capelães, políticos e sociedade civil a respeito dessa lei, assim como fiz essa semana no Parlamento do Uruguai, em uma audiência pública, na qual fui convidada a expor a respeito da falácia da lei da alienação parental. É tempo de fazer um pacto em favor da maternidade, mas principalmente é tempo de fazer um pacto pela infância.